Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Rezende, pedagoga, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de arte nas escolas, arte e educação, nesse nosso projeto maravilhoso Cultura em Marabá. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a NTICS. A NTICS que está aqui, proporcionando esse projeto para a gente. E há 19 anos, a NTICS Projetos tem como premissa implementar projetos e soluções inovadoras que promovam desenvolvimento sustentável no mundo. Hoje, com operações no Brasil, Estados Unidos e Europa, somamos mais de 1.000 projetos desenvolvidos e mais de 10 milhões de pessoas impactadas diretamente. Há 3 anos, somos uma empresa signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a ONU. E, com isso, aspectos sociais, governança e a constante busca por soluções sustentáveis norteiam nosso plano de negócios. Nossas unidades de negócios compreendem 4 eixos: certificação para negócios sustentáveis, desenvolvimento de projetos estratégicos com foco nos ODS, mudanças climáticas, biodiversidade, inovação e recursos hídricos. Plataformas que integram todo o processo de governança, compliance e indicadores para projetos de responsabilidade social e consultoria para a criação de comitês de sustentabilidade e responsabilidade social. O projeto Cultura em Marabá, ele foi desenvolvido com a finalidade de ampliar o acesso à diversidade cultural aos moradores da região, estimulando o interesse por diferentes formas de expressão artística. A iniciativa democratiza e descentraliza o acesso à cultura, criando um novo olhar para cada formato de manifestação cultural e desperta sensibilidade às emoções dos mais variados espectadores. Então, é sobre isso que vamos conversar um pouquinho hoje. Antes, vamos falar dos ODS. Vocês sabem o que são os ODS? Já ouviram falar nesses ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Eles são 17 objetivos, e esses 17 objetivos se dividem em 169 metas. E esse projeto Cultura em Marabá, ele tem como foco 4 desses ODS, que é educação de qualidade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, parcerias e meios de implementação. O grande foco desses ODS é atingir essas metas, chegar a esses resultados até 2030, por isso que temos a Agenda 2030. Eu trouxe um vídeo para vocês, que é o mesmo que é passado nas oficinas, e ele é muito didático, ele é de uma linguagem fácil e dá esclarece muito sobre o tema, porque quando a gente fala em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fica tudo muito abstrato, né? Então, a gente trouxe esse vídeo, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, né, pessoal? Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030.
A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Esse vídeo ele é bem didático, né? Ele vai ser passado sim nas oficinas e eu quis compartilhar ele com vocês, porque dá uma visão bem legal assim, do que é essa agenda. Vamos imaginar 2030. Começando, né, nosso workshop, todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver, de Bertolt Brecht. Eu gosto muito dessa frase, porque ela deixa claro a importância, né, da arte nas nossas vidas e principalmente na educação. Porque durante muito tempo, a arte ela foi vista e ela foi trabalhada apenas como uma atividade. E aí hoje a gente tem essa questão da arte nas escolas não só como uma mera atividade em si, né? Mas ela também se tornou um conhecimento. E um conhecimento relevante e importantíssimo, porque a arte ela desenvolve várias habilidades na gente, né? Entre elas a percepção, a criatividade, funções mentais, a inteligência. Então aqueles testes de QIs que são feitos e aplicados, a arte ajuda a desenvolver essas funções mentais que fazem parte desse teste, né, de QI. Então, ela diretamente ela ajuda a desenvolver a inteligência. E durante muitos e muitos anos, a arte nas escolas, principalmente depois do modernismo em si, a arte ela foi colocada apenas como uma atividade, em que a gente pegava e entregava um lápis e um papel para uma criança, e ela desenvolvia ali sua criatividade, ela brincava com aquilo, ela reproduzia quadros, né? Ela pintava algum quadro ou outro. Isso ainda é muito importante, né? Esse contato com a arte, ele ainda é muito importante. Mas hoje em dia a gente tem esse outro enfoque, que além dessa atividade, ela é também uma área de conhecimento e que nos ajuda a desenvolver todas essas habilidades, inclusive habilidades sociais, habilidades emocionais, né? Nos ensina a lidar com certas emoções e ela está presente em todos os momentos assim da nossa vida. Então é importante a gente despertar esse olhar, né? A gente despertar na criança não só essa questão da atividade, mas também como um ramo de conhecimento. E no momento em que a gente coloca esse projeto, que é tão importante, a gente tem a arte como algo elitizado. E durante muito tempo foi assim, de fato. Então, quando a gente fala que busca democratizar, é levar esse acesso a todos. E a função daquela exposição, da nossa exposição virtual, é, acima de tudo, enriquecer esse repertório de imagens das crianças. Porque como o repertório de palavras, né, que a gente vai trabalhando com a leitura e tudo mais, ele é importantíssimo para o desenvolvimento daquele ser humano, esse repertório de imagens, ele também é muito importante. É importante a criança conseguir ver uma publicidade, ver uma certa imagem, saber fazer uma leitura crítica daquela imagem, uma leitura crítica daquela publicidade. E uma das formas assim mais expressivas de enriquecimento desse repertório de imagens, né, é sim a gente visitando uma exposição.
E claro que a experiência do estar numa exposição física, né, ela é muito importante. A exposição virtual, ela não tira a importância dessa outra experiência. Porém, são experiências distintas, são experiências extremamente válidas quando a gente fala nessa questão de educação. E a gente tem sim como trabalhar também para que essa questão virtual se faça importante e seja marcante na vida dessas crianças, principalmente com a ajuda de vocês, né? Os professores, os educadores que estão ali tendo contato diário com essas crianças. E sem dúvida, né, que a arte ela contribui para a maior de todas as artes, que é a arte de viver. Eu amo essa frase. E quando a gente para refletir sobre o papel da arte na educação, a questão dessa arte-educação, a gente se depara, né, com todas essas questões da gente levar a arte não só como uma atividade, mas também como uma atividade. Essa atividade de dar o lápis para a criança ter liberdade, construir a sua autonomia, de pintar e desenhar e rabiscar da forma que ela quiser, ela é extremamente importante, né? Até mesmo nesse processo de formar essa autonomia dessa criança. O brincar, porque quando a gente dá essa atividade, esse brincar, ele é extremamente importante para a criança, ela poder brincar com elementos de algum quadro, de alguma escultura, é muito importante. Porém, a gente não pode esvaziar o sentido da arte, deixá-la apenas como uma atividade. Ela é, sim, um ramo de conhecimento. E, acima de tudo, aquela obra de arte, ela precisa ser contextualizada para aquela criança. Ela precisa entender esse fazer artístico, ela precisa aprender a apreciar aquela obra de arte, ter esse olhar mais crítico. E isso ela vai adquirindo, não é vendo um quadro, uma obra de arte, a gente explicando isso para ela, né? Essa coisa mais expositiva. Ela vai precisar se deparar com várias imagens, aumentar esse repertório dela, para que ela consiga, de fato, apreciar, ter essa apreciação artística, saber qual o papel da arte dentro da vida dela. Se o papel da arte dentro da vida dela é uma coisa de dar empolgação, né? Essa alegria para ela, esse ânimo, ou se acalenta alguma coisa que ela sentiu. Então, a arte, ela, acima de tudo, é um conhecimento, e como todo e qualquer conhecimento, a gente precisa ampliar, né? O nosso repertório mesmo, como se fosse um vocabulário, né? De imagens. E isso é extremamente importante. Outro ponto que eu acho válido pontuar, quando a gente fala nessa democratização, é que o ensino da arte nas escolas públicas e também nas escolas particulares no interior do país, quando eu digo isso, não é só em cidades do interior. Eu digo saindo daquele eixo Rio-São Paulo, saindo ali de Curitiba, a interiorização mesmo do país, porque eu estou aqui em Goiânia, no estado de Goiás, e aqui é o interior do país. Aí também é interior do país, então a gente percebe que existe sim uma certa dificuldade de se levar a criança a ter uma experiência diferente, de possibilitar que essa criança aumente o seu repertório, que não seja por livros didáticos, né? Existe sim essa dificuldade, ela é muito presente, ela é real. E é importante a gente pensar sobre ela, pensar em ferramentas, em como levar isso, né? Como de fato democratizar isso dentro das escolas. Esse projeto é um passo importante. Vocês que receberam esse projeto estão fazendo assim estão dando uma grande oportunidade mesmo para essas crianças. Porque, claro, não é um projeto extenso, e falar de arte não é possível com poucas oficinas, englobar tudo, né? O tamanho da importância e tudo mais desse assunto. Mas já é um começo. Esse projeto, ele precisa instigar vocês, incentivar vocês a buscar mais sobre arte e educação, a colocar de fato esse tema em pauta, tanto nas reuniões pedagógicas, tanto em sala de aula,
porque a arte, ela é fundamental, e a gente precisa pensar na arte de uma forma crítica, porque ela nos ajuda em vários pontos, inclusive no quesito do meio ambiente, que é a maior questão que nós temos agora, na questão da sustentabilidade. A gente não pode desvincular a vida como um todo da arte. E nesse momento que a gente está passando, né, por essa pandemia, eu acho que a arte teve um papel fundamental com as lives. A gente viu muitos projetos, inclusive do Vivo Teatro em Casa, em que transmitem, ainda estão transmitindo peças de forma gratuita pela internet, né, pelo canal do YouTube. O MAN também, ele trouxe várias atividades bem legais, bem diferentes. Então, assim, querendo ou não, nesse momento, a arte, ela nos acolheu, ela nos ajudou a passar por esse momento tão complexo, tão complicado, e em todos os aspectos, porque aquelas lives dos cantores, querendo ou não, as pessoas se sentiam fazendo parte de algo, né? Fazendo parte de algo maior, que outras pessoas também estavam assistindo ali junto com ela e poder interagir, poder comentar. Então, o papel da arte é fundamental. E levar a arte para as escolas, não só como uma distração, como uma atividade, mas como um ramo de conhecimento, uma área de conhecimento, ela agrega e muito naqueles pequenos seres e tão importantes na nossa vida, né? E não há como a gente falar, né, em arte e educação e não falar em Ana May Barbosa, que é uma grande referência, se não a maior referência no estudo de arte e educação no Brasil. Inclusive, ela foi convidada da Bienal do Livro, ela foi uma das convidadas da Bienal do Livro Rio 2019. Tem o vídeo na íntegra no YouTube. Acho legal vocês assistirem, porque ele é bem... Ela arrasa, né? Sempre em todas as falas e colocações. E essa palestra, vou colocar como palestra, porque tem a duração de mais ou menos 1 hora. Então, ela pontua vários aspectos importantes desse tema de arte e educação. E ela se preocupa muito com essa questão de democratizar, de fato, a arte, né? Da gente tirar dessa questão de elite, né? Dessa elitização, dessa questão de estar mais esse eixo Rio-São Paulo, nessa questão em Curitiba também muito presente, mas ela se preocupa em trazer isso também, essa interiorização da arte no país, né? E ainda quando nós recebemos, né, algum aqui em Goiânia é assim, quando a gente recebe algum espetáculo, alguma exposição, o preço disso é muito alto, o custo é muito alto. E sim, porque eles têm também o custo deles e tudo mais, a logística, que os teatros, eu andei pesquisando, os teatros aqui em Goiânia, eles são mais caros e com a negociação com eles é um pouco mais difícil do que em São Paulo, por exemplo. Então, tudo isso onera muito, né? Não tem tantos, aqui eles não encontram tantos parceiros para fazer, por exemplo, de alimentação, traslado, hotel, como nesse eixo Rio-São Paulo. Tudo isso encarece o ticket no final das contas. Então, quando chega a arte para a gente, chega muito caro. Isso é um problema. Quando chega uma peça de teatro que a gente quer ver, ou uma exposição, está sempre com um preço elevado. E isso é, sim, uma forma de elitizar isso, né? Então, quando esse projeto foi pensado e foi idealizado e tudo mais, era levar alguma experiência artística até as escolas, até as crianças, e de uma forma que não tem esse custo, porque isso é democratizar, né? Não desmerecendo o trabalho artístico dos envolvidos, nem nada disso, mas eu entendo também essa oneração no momento que vai trazer isso para o interior. Mas a gente, como parte desse interior, a gente precisa pensar em alternativas, em meios de diminuir isso, né? De amenizar essa disparidade, essa distância. Voltando à nossa grande Ana May Barbosa, ela desenvolveu a proposta triangular.
E o que é essa proposta triangular? Nessa proposta, a Anna May pontua que existem 3 abordagens para se edificar o conhecimento no quesito arte, né? O conhecimento em arte. Então, essas três abordagens seria a contextualização histórica, o momento, né, que aquela obra de arte foi feita, o momento que ela foi idealizada. Ela fala no fazer artístico, que é a própria experiência, né, ali com aquela obra, dentro daquele artista e tudo mais. A apreciação artística, que vai formando esse olhar crítico a respeito de uma obra de arte, de várias obras de arte e de demais elementos artísticos que vão surgindo no nosso dia a dia. Hoje, ainda é a base da maioria dos programas, né, em arte e educação do Brasil, essa proposta triangular, que é, inclusive, uma referência nos parâmetros curriculares nacionais de arte dos ensinos fundamental e médio, para vocês verem a importância, né, da Anna May dentro desse cenário. Então, por isso que eu acho que ela é a referência, e para mim, particularmente, eu a considero a grande referência em questão de arte e educação no nosso país. Inclusive, assim, eu gostaria, né, humildemente, de propor para vocês algumas leituras que eu considero obrigatória, porque ela é fundamental, que é um livro da Anna May, que é a imagem no ensino da arte. É nesse livro que ela fundamenta, que ela constrói essa proposta triangular. Então, ele é a base, eu considero o mais importante, mas tem outros livros dela que também são encantadores, que são extremamente esclarecedores, a forma dela pensar é fantástica, que são Arte e Educação, Leitura no Subsolo, extremamente importante essa leitura, Arte e Educação como Mediação Cultural e Social, e um outro livro que ela participou da organização desse livro. Lembrando que a Anna May Barbosa, ela foi vencedora do Prêmio Jabuti de 2016. Ela é uma pessoa extremamente importante e dentro desse tema que a gente está abordando. E esse livro é Mulheres Não Devem Ficar em Silêncio, Arte, Design e Educação. Esse livro eu considero fantástico porque ele traz um protagonismo das mulheres, como que essa relação das mulheres nas escolas de arte, como que a mulher foi recebida nisso, o papel da mulher, constrói de fato um protagonismo das mulheres dentro desse tema. E eu particularmente gostei muito dessa leitura. Não sei se vocês conhecem, né, essa figura maravilhosa que é a Anna May Barbosa, não sei se vocês já tiveram contato com alguma obra dela, mas eu trouxe um vídeo, um trecho, né, de uma entrevista dela, e que eu acho maravilhoso, e eu gostaria muito de partilhar isso com vocês, porque ela falando, gente, é um show, ela é referência, não tem como a gente fugir desse fato. Ela é referência, então nada melhor do que a gente ouvir a Anna May Barbosa falando sobre isso, que a arte não se ensina, contamina-se pela arte. Ensino como transmissão, para mim, não se ensina nada. Você provoca experiências. E é através da experiência que a gente vai aprendendo e vai separando o que é essencial do que é acidental. Mas essa experiência que abre os processos mentais, que convulsiona os processos mentais lá dentro de você. E não é só emoção, sentimento, como costumam falar os professores de arte mal preparados. Eu não sei, eu não tenho eletrocardiograma de sensibilidade, eu não posso saber, entendeu? Mas não adianta nada você pegar uma obra de arte e dizer para uma criança pequena, este aqui é Paul Klee, ele nasceu não sei aonde, ele trabalhou na Bauhaus, ele fez isso, aquilo. Não adianta nada isso. Adianta você fazer com que ele olhe a obra, veja a obra, brinque com elementos daquela obra. Aí a escola média, a arte tem uma outra função muito séria, que é
dar possibilidade de enfrentar as tremendas mudanças que se operam no corpo, mudanças hormonais, mudanças de comportamento. Você do adolescente, uma hora você exige que ele seja adulto, outra hora você nega a ele o direito de escolha, então torna-o criança. Então, processar mentalmente todas esses choques em que eles estão envolvidos, vão processar através do teatro, da dança, da música, das artes visuais, né? Menino que está fazendo o que não deve, não faz arte, menino, está fazendo arte, o que não deve fazer. Está já achando que arte é alguma coisa que não deve existir, né? Depois você tem a pessoa acabou o namoro, está triste, infeliz, chorando, aí a outra, deixa de drama. Já o teatro já entra por aí, né? Depois a gente foi mal na escola, chega em casa e diz, olha, dancei em matemática. Dança, outra área de... Depois a pessoa que está meio desinteressada, meio preguiçosa, está levando na flauta, né? Vai, trabalha, não leva na flauta. Novamente, música. E a pior que eu acho é o tal do você entendeu ou quer que eu desenhe. O que é que significa isso? Que desenho é para gente que não entende as coisas faladas ou escritas. O processo de decolonização é cotidiano, é preciso uma discussão mais ampla, interdisciplinar, para a gente perceber os processos de colonização. Você veja bem, a periferia de São Paulo, culturalmente, é extraordinária. Eles estão criando, forçando as portas das instituições. Esse pessoal, esses jovens, já foram educados na nova linha de arte e educação. A linha anterior, a linha modernista, era extremamente expressionista. Era assim, era o tirar de dentro. A arte para eles era o tirar de dentro. Se expressar. Tudo bem, é tudo isso arte. Isso o expressionismo mostrou que funciona. Mas, além disso, o que faltava era uma coisa que o modernismo proibia. Era a imagem da arte na sala de aula. Esses jovens já foram formados nesse pós-modernismo que trouxe a imagem para a sala de aula, para ser analisada, para o aluno formar a sua iconografia. E aí aprendi muito no Recife com pessoas que valorizavam a cultura local. Às vezes eu penso, de onde vem essa? Não tem ninguém na minha família que tivesse fascínio pela cultura popular. E eu fico pensando, eu não sei ainda direito de onde vem. Eu sou produto da minha educação. A minha educação foi toda voltada para valorizar as coisas europeias. E a minha avó, que foi fundamental na minha vida, ela era europeizante mesmo, né? O povo sente que a arte é dominada pelas elites. A arte não é de elite. A gente deixa que seja de elite. A linguagem popular revela essa não aceitação da arte por falta de contato com a arte, por falta de empatia com a arte. E só a educação pode dar. Para todos, só a educação pode dar. A arte é muitas coisas, é também diferente para cada um de nós, a recepção da arte é diferente para cada um de nós e, mesmo, além de tudo, é diferente em cada momento da nossa vida, né? Eu gosto muito da definição do Herbert Reed, que diz que a arte é o esforço do ser humano para entrar em compasso com os ritmos constantes da vida. Aí amplia o campo da arte. Então a arte entra para a biologia, entra para a física, entra em tudo quanto é disciplina que a gente conheça, né? Agora, para mim, a arte teve diferentes significados durante a minha vida. Durante muito tempo, a arte para mim foi deslumbramento, de ficar absolutamente em empatia com a obra. Agora, hoje, na minha idade, a arte é principalmente consolo, uma espécie de proteção, é uma espécie de esforço para que eu não me sinta vítima da vida, né? Então, a arte é proteção para mim.
Ela é fantástica, né? E ela traz esse ponto que é muito importante, né, da valorização dessa cultura local, dessa arte, né, local. E quando eu fui estudar e mais a fundo na cidade mesmo de Marabá, descobrir as nuances e tudo mais, eu percebi o quão a cidade de Marabá é rica nessa questão artística, na questão cultural. A gente tem um hábito ruim de que é uma questão. A gente, quando eu digo a gente, eu digo o senso comum como um todo, que devido a esse processo de colonização abordado por Anna May, a gente valoriza, né, a arte, a cultura europeia, e a gente deixa a nossa um pouco, a gente meio que marginaliza a nossa cultura de fato. E uma delas que é muito marginalizada é a cultura indígena, por exemplo, a arte indígena. E quando a gente olha para o estado do Pará, a riqueza nesse ponto de arte indígena, ela impressiona, ela é muito bonita. A riqueza na cidade de Marabá, por ser esse grande polo que é, né, dentro do estado do Pará, a riqueza na questão folclórica mesmo, né, de comidas típicas, de comidas diferentes, das festividades. Então, esses são aspectos que precisam ser valorizados por nós, porque nós somos os agentes disso. Então, no momento em que a gente fala da arte, a gente não precisa só trazer para dentro de sala de aula, para dentro das nossas discussões e tudo mais, a arte dos livros, né, das galerias e tudo mais. Ela sim é importante, tem que ser levada, mas também a nossa arte local, a nossa arte regional, aquilo que é nosso, nossa identidade. Existem, pela amplitude do território brasileiro, por essa questão da colonização e tudo mais, existe um preconceito, existe pelo interior do país. Quando se fala, por exemplo, em Goiânia, em Goiás, já se pensa principalmente naquele eixo Rio-São Paulo, é roça, é sertanejo. Sim, é tudo isso e muito mais. Então, quando eu olho para o meu lugar, né, para a minha cultura em si, é roça, é o sertanejo. Nós temos também o pequi, nós temos pamonha, que aqui é uma comida assim que a gente adora e da nossa forma de fazer. Então, a gente precisa levar isso até os alunos e com muito orgulho. Por exemplo, em Marabá. Em Marabá, a gente tem dois artistas assim expoentes que são muito importantes dentro de um cenário nacional e até mesmo mundial, que é o Pedro Morbá e o Augusto Morbá. Eles que, claro, saíram, estudaram e tudo mais, mas quando retornaram, eles pegaram técnica, que é a técnica do nanquim, e agregou a essa técnica a identidade deles, a cultura local deles, né? Que aí a gente tem esse nanquim amazônico, que é esse trabalho com penas, que lembra muito aquela caligrafia mais clássica, e a tintura, né, a pigmentação no preto, e ele faz pinturas eles fazem usando esse material, só que eles utilizam o bico de pena mesmo, sabe? E é basicamente isso, um bico de pena com um pincel mergulhado numa tinta preta, né? Esse bico de pena se torna o pincel. E são duas pessoas extremamente importantes dentro desse cenário artístico, e eu não sei o quanto isso é levado para a sala de aula. Aqui nós temos um artista, né, que é o Antônio Poteiro, que ele é regional, ele é nosso, né? E a gente eu como professora, eu tento levar isso ao máximo para dentro da sala de aula, numa mostra cultural. Quando vou desenvolver algum projeto com os alunos, eu procuro esses artistas nossos. Aqui a gente tem também a Cora Coralina. Então, é isso que eu tento levar para edificar, para construir, de fato, essa identidade cultural.
E é claro que a gente precisa trabalhar todos esses outros quesitos, né? Mas é importante a gente manter isso vivo. Ensino. Sobre a arte indígena, eu trouxe uma ideia de atividade para vocês. Vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Você gosta dos nossos vídeos? Por favor, compartilhe. Como fazer tenda de índio brasileiro? Nós vamos fazer 2 tendas. Vamos começar a primeira em forma de funil. Você vai pegar um funil de garrafa PET, um retângulo de papel e vai colar esse retângulo nesse funil. Você fez a porta. Vai pegar retalhos de revistas ou de jornais, não importa, faz tiras e cola nesse funil. Vai colando da porta para até o outro lado da porta, depois para a camada de cima e assim sucessivamente, até chegar na parte superior do gargalo. Você pode arredondar a parte de cima da porta. Quando chegar na parte superior do gargalo, você vai colar as tiras, encaixando ela no gargalo. Encaixa ela com cola, tá, gente? Cola e encaixa as tiras. No final, a última camada, você vai colocar cola no gargalo, vai juntar as pontas da tira e depois você vai formar um buraco na parte superior que você vai colocar cola dentro dele, na superfície dele, e depois você vai apertar, formando uma ponta. Você vai cortar essa ponta. Agora você vai fazer a segunda tenda. A segunda tenda vai ser numa embalagem redonda, qualquer embalagem. Você vai pegar a tira de papel, primeiro você vai botar a porta, mesmo sistema, e pegar aquela tira de papel. Depois que você colou a porta, você vai colar as tiras, tá? Sendo que as tiras de cima do telhado, você vai formar um rolinho com ela, você vai botar cola na parte superior dela e vai formar um rolinho. Esse rolinho que você formou, você vai colocar cola na parte de cima da embalagem e vai pegar esse rolinho e vai abrir ele e vai colar na parte de cima. Depois você vai botar várias tirazinhas de papel para encher o teto. Pronto, já está pronta a segunda tenda. Muito bonita. Você gosta dos nossos vídeos? Por favor, curte. Desculpa, pessoal, não contextualizei essa parte do nosso workshop, porque eu tive uma crise de tosse e eu precisei já passar para o vídeo para me recompor. Mas já estou ótima, vamos voltando. O projeto Cultura em Marabá, ele vai tocar em 4 pontos, né? De forma sucinta, claro, até pelo tamanho do projeto, né? A quantidade de horas e a quantidade de oficinas, que é arte indígena, folclore, barroco e arte moderna. Nesse ponto do nosso workshop, como a NTICS ela é muito voltada para essa questão de sustentabilidade e o projeto, além dessa democratização da arte, visa também abordar temas relacionados principalmente à sustentabilidade, à reutilização de materiais, da gente tentar ao máximo diminuir essa cadeia consumista e uma conscientização a essa questão do consumo mesmo. Então, eu trouxe algumas sugestões de atividades para se levar para a sala de aula, para quem sabe iniciar, né, esses temas e tudo mais, e vocês darem continuidade nesse trabalho, porque, como eu disse lá atrás, a gente só está aqui com um pedacinho, né? Vocês que são os verdadeiros agentes de transformação, vocês que vão transformar essas vidas de fato, e a gente só está aqui para estimular vocês, instigar daquela partida, né? Aquele ponto de partida.
E então eu trouxe algumas opções de atividades dentro de cada tema para vocês trabalharem em sala de aula, lembrando que com materiais recicláveis, com foco na sustentabilidade, e tentando ser o mais olhar também para essa questão ambiental, que é importantíssima, e sem o meio ambiente não há vida, né? Então a gente tem essas duas preocupações, tanto da democratização da arte, como também dessa questão ambiental e principalmente no quesito de sustentabilidade. Então, esse trabalho eu achei muito legal, porque o material utilizado é muito básico, né? Garrafa PET, jornal e cola, então não é algo tão que gere alguma coisa e que fica lindo no final, não é algo tão complexo, não é um material difícil de se encontrar e que fica muito legal no final e dá várias oportunidades, né, chances de trabalhar outros temas dentro da arte indígena. Sobre o folclore brasileiro, quero dizer primeiro que eu me surpreendi muito com as festas aí de vocês, eu me surpreendi muito com essa cultura popular aí. Gostei muito do que eu vi, me senti muito curiosa a ir conhecer de fato Marabá. Tenho amigos que moram aí, falam muito bem, mas eu nunca tive a oportunidade de ir. Espero ir para conhecer de perto tudo isso que eu vi, né, que eu estudei, mas que eu quero ver e sentir de fato como é. Então, irei sim conhecer Marabá. E no quesito folclore, eu também preparei alguma atividade, lembrando que esses vídeos eles vão ficar disponíveis lá no site do projeto, para que vocês possam ver depois, e que são meras sugestões, assim, são só ideias, e dentro do tema da arte, dentro do tema da sustentabilidade, lembrando que são sim sugestões de atividades que devem ser trabalhadas em sala de aula, colocando conteúdo também, né, conhecimento também, que é fundamental. Mas vamos à nossa próxima atividade sugestiva, né? Olá, bem-vindos ao nosso canal. E para início de conversa, folclore não são só as lendas. O vídeo de hoje será um pouquinho diferente, será sobre dicas. E aqui nós vamos trazer 5 dicas para você, professor, trabalhar com seus alunos sobre o tema folclore, de acordo com a BNCC. Antes de você começar também fazer as atividades, é importante que você já tenha abordado com seus alunos o que é o folclore, que não são só apenas as lendas, mas também que é a música, as danças, a comida típica e entre outras coisas. Aqui no canal nós temos um vídeo explicando o que é folclore. A primeira dica é o jogo de adivinhas. Essa atividade é ótima para ser trabalhada nas aulas remotas, aquelas aulas que estão sendo ao vivo, mas pode ser adaptada também para suas aulas gravadas. Vocês poderão confeccionar, através de cartinhas como essa, vários envelopes com os personagens, né, das lendas, para que as crianças já possam reconhecer. Aqui mesmo tem um exemplo do boto cor-de-rosa. Eu fiz aqui um desenho do boto cor-de-rosa. Você pode utilizar outros tipos de personagem e também fazer o envelope, porque dentro desse envelope você vai colocar as adivinhas. Você pode pedir que a criança escolha qual envelope que ela quer e dentro dele está uma adivinha, como por exemplo, você tira a adivinha e lê para a criança. O que é o que é? Quando deitamos, fica em pé. Quando estamos em pé, fica deitado. O que é? Aí você deixa um tempo para a criança pensar. E se ela não souber, você pode revelar a resposta, que é o pé. E a segunda dica é brincadeiras folclóricas, através das obras de Ivan Cruz. Ivan Cruz é um artista plástico brasileiro, mais precisamente do Rio de Janeiro. Em 1990,
montou uma amostra com a temática que se tornou sua assinatura: as brincadeiras da infância. E você pode mostrar essas imagens para os seus alunos através de slides, ou, se você preferir, em formas impressas também, e conversar com eles que tipos de cores que foram utilizados nessas obras, quais brincadeiras estão sendo retratadas, e iniciar uma roda de conversa com seus alunos sobre os tipos de brincadeira que os nossos pais, nossos avós brincavam. E você pode pedir que eles escolham um desses quadros e representem através de desenhos, pode utilizar lápis de cor, tinta, o que for necessário para reproduzir essa arte. Ou também, após mostrar essas telas, você pode pedir para que eles pesquisem em casa, entrevistando alguém da família, quais eram as brincadeiras favoritas da infância. Então, você, professor, você pode adaptar da maneira que for mais viável para você e suas aulas. E a terceira dica é as lendas. Essa não poderia faltar, marca registrada do folclore. Você pode mostrar para os seus alunos em forma digital, como os exemplos aqui desses livros que você consegue acessar pela internet mesmo. Ou você pode reinventar, contar através de fantoches como essa história, ou mesmo construir um fantoche com seus alunos. E a quarta dica é um jogo que faz parte do nosso folclore, muito conhecido, a forca. É um jogo que trabalha o raciocínio lógico, estrutura de sílabas, explorar diferentes sílabas, a identificação das vogais em cada uma das sílabas e tantas outras habilidades que essa atividade traz. Aqui nós temos o exemplo desse site, que é muito legal. Você pode brincar com sua turma através da aula online. Você pode selecionar, por exemplo, comidas, frutas, animais. E assim, o jogo vai dar para você a palavra. Então, assim como eles, você também terá que descobrir. Ou também você pode adaptar essa brincadeira para que eles façam em casa, brincando em família. E a quinta dica são as memorizações de trava-línguas e também de parlendas. Você pode utilizar esse recurso da forma que você preferir, utilizando ele no início da sua aula como forma de memorização, deixando que as crianças leiam aquela parlenda ou aquele trava-língua, falando sobre o que fala naquele texto. E depois, ao final da aula, o desafio. Você pode pedir para que eles falem direitinho como que aprendeu o trava-língua ou a parlenda. Chegamos ao final de mais um vídeo. E o que você achou? O que fica desse vídeo são essas dicas, né? São bem interessantes e não sei vocês, mas quando a gente trabalha há muito tempo na mesma escola, às vezes eu tenho um certo bloqueio, né, do que na hora do planejar. E aí é sempre bom a gente ouvir sugestões e dicas e tudo mais. E chega um ponto, se a gente está tanto tempo na mesma escola, né, parece que às vezes a gente tem que falar, tudo isso, eu já fiz isso, eu já trabalhei, então por isso eu preparei essa parte de algumas dicas. A arte barroca, eu acho bem complicada da gente trabalhar em sala de aula. E se alguém tem alguma ideia, pode me mandar, eu vou adorar. Porque ela é um pouco distante da realidade de muitos alunos. E esse para mim, é um desafio. E quando você vai procurar atividades nesse sentido, são poucas também. Eu encontrei uma que tem essa pegada da sustentabilidade e também a arte barroca. E trouxe para vocês, mas adoraria sugestões nesse tema, para trabalhar esse tema e atividades nesse sentido, tá? Vamos ver essa outra sugestão. Então, para nós fazermos nossa igrejinha, vamos pegar um pedaço de papelão, uma caixinha de papelão um pouquinho maior
e uma caixinha de creme dental. O primeiro passo que você tem que fazer é abrir as duas, que assim como foi feito naquele outro vídeo da casinha para a maquete. Então aqui já estou com a caixinha maior aberta, vou usar essa parte que era o fundo para baixo e agora eu vou fazer o desenho da minha igrejinha, beleza? Um corte, um desenho aqui com 10 centímetros de altura. Só para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem uma caixa, vai ser mais ou menos deixar ela como se fosse quase quadrada aqui, tá vendo? Um pouquinho coisa mais maior esse pedaço do que esse. Então agora nós vamos recortar aqui a nossa igrejinha. Depois nós vamos desenhar a janelinha e preparar para colocar a torrinha. Essa parte que nós vamos usar para colar a caixa novamente. Ela está ficando aqui, ó. Pegando um formato aqui, ó. Então aqui eu já fiz a janelinha da igreja, onde vai ser colocada a torrinha mais ou menos. E agora eu vou começar a trabalhar na torrinha. Aqui, ó, em vez de eu pegar a caixinha do creme dental, que eu troquei por uma caixinha de creme de barbear, ela um pouquinho mais alta. E agora nós vamos começar a trabalhar na torrinha e fazer o desenho da torre. Já voltamos com o desenho pronto aí. Então aqui eu peguei uma caixinha, como havia mostrado, de creme de barbear, né? Colei ela ao inverso e fiz a portinha aqui, como se fosse a área na frente da igreja aqui, ó. E aqui eu fiz a parte do sino. Para esconder essa escrita aqui atrás, vou colocar essa outra parte aqui dentro colado. Nesse tipo aqui, ó, como se fosse a porta da igreja lá. E na parte de cima aqui, para esconder também, eu vou colar aqui um papel simbolizando o sino da igreja, beleza? Já peguei a caixinha que nós já havíamos montado, cortado a igreja, e já colei ela aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz a casinha lá, nós vamos ver no recorte das casinhas para a maquete, eu fiz aqui a montagem da igrejinha. E agora vamos colar a torre na frente da igrejinha. Então aqui nossa igrejinha já está previamente montada. Até se quiser guardar aqui, ó, está facinho. Nós vamos colar ela no papelão. Eu já peguei um papelão, pintei ele de verde aqui e vamos prender sobre essa base, vamos colar ele. Agora que já está colada a nossa igreja aqui, eu preparei 2 pedaços de papelão e forrei a beiradinha, que vai formar tipo um degrauzinho na frente da igreja. Nós vamos colar aqui, ó. Beleza? Vou fazer a colagem aqui então. Que vai encaixar a torrinha. Então aqui eu fiz o recorte para encaixar certinho aqui na nossa torrinha aqui, ó. Vamos fazer a colagem do telhado e vamos partir para a cobertura da torre depois. Então aqui eu já colei o telhadinho da nossa igrejinha e agora eu vou fazer o telhado da cobertura da torre. Para isso eu cortei 4 triângulos, colei eles lá, agora só falta fechar aqui, ó. E vai fechar a coberturinha da torre aqui, ó. Eu já colei aqui o telhadinho da torre e agora vamos colar aqui em cima para fazer o acabamentinho. E daí só colocar a cruzinha reciclável, feito com caixinhas de papelão diversas aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, eu fui adiantando um pouco o vídeo porque o importante dessa atividade seria, de fato, montar essa igrejinha, né, com esses materiais recicláveis e a gente poder ornamentar depois. Então, ter alguma referência de alguma igreja, algumas imagens para que eles possam recortar e colar e ornamentar. Sim, é uma ideia que seria trabalhada em várias aulas, não, a gente não teria como fazer tudo em uma aula só, né?
e dentro dessas aulas ir trabalhando o tema do barroco e tudo mais, mas foi a forma que eu já trabalhei em sala de aula esse tema. Caso vocês tenham outras ideias, por favor, compartilhem comigo. Como o nosso tema está bem curto, chegamos na arte moderna, já estouramos um pouquinho o nosso tempo. Também trouxe uma sugestão sobre esse tema, lembrando que tem um material do professor que ele está bem rico de conteúdo mesmo dentro desses temas para se trabalhar em sala de aula. Aí o workshop vem complementando com essa conversa nossa, né, sobre arte e educação e também essas sugestões. E esse eu trouxe para vocês o MAN, que eu falei para vocês que durante a pandemia eles disponibilizaram muitas, que é o nosso Museu de Arte Moderna, né, que fica em São Paulo, que disponibilizou várias atividades e tudo mais. E eu trouxe essa oficina de escultura, que eu achei super legal, para vocês darem uma olhada. Também tá lá no site esses vídeos todos, tá bom? Comece separando os materiais. Desenhe diferentes formas no papelão e, em seguida, recorte. O próximo passo é colorir as peças. Podemos usar lápis de cor, giz de cera, tintas, papéis coloridos e outros materiais. Crie fendas de encaixe nas laterais das peças. Ao terminar, junte todas as peças e comece a montagem. A seguir, alguns exemplos de esculturas já montadas. Experimente encaixar as peças de diferentes jeitos e ordens, e assim criará novas esculturas. É isso. Até breve! Uma dica também, gente, sigam as redes sociais do MAN, porque eles têm várias oficinas gratuitas, totalmente online, e muitas atividades legais. Às vezes tem algumas exposições também gratuitas e totalmente online. Então, sigam o MAN nas redes sociais, vale muito a pena. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho para convidar, né, os alunos a participarem das nossas oficinas. Tem a live também, que foi com o ator da peça e comigo. E também as exposições, né? Então, convide os alunos que a gente vai estar desenvolvendo todas essas atividades ainda junto com vocês. As oficinas que começam no dia 26 até o dia 29, a live vai acontecer no dia 28 às 5 horas, e as exposições, que está lá disponível no site, que é o www.ntix.com.br, www.ntix.com.br/Cultura em Marabá. Então, gostaria que vocês convidassem aí o pessoal para participar com a gente. E lembrando que o principal intuito é despertar em vocês essa vontade de ir um pouquinho além nesses temas e levar mais arte para dentro das escolas e colocá-la como um ponto a ser discutido, né, quando a gente fala em educação. Muito obrigada a todos vocês pela atenção, pelo seu tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop, e qualquer crítica ou elogio, estamos aí para que vocês possam se comunicar e pontuar para a gente. Muito obrigada a todos vocês. E sigam as nossas redes sociais. Convide os alunos a participarem desse nosso projeto, que foi preparado com tanto carinho e com tanto amor para vocês. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.